Então, a atividade 33 da página 14, ela vai lidar com uma interpretação de texto. Então, o diálogo mostra uma professora e um aluno, e a professora pergunta, né? Classe, a lição de casa era descobrir o que significa genética. Aí ela pede para um dos alunos responder a questão, e ele responde assim: o meu pai disse que genética é aquele tipo de remédio na farmácia que não tem marca. Olha que resposta interessante. A pesquisa era sobre genética e o menino disse que o pai dele disse que genética é aquele tipo de remédio na farmácia que não tem marca. Bom, aí existem algumas questões interessantes para a gente responder. Quem são os personagens dessa história? Professora e o aluno. A professora e o aluno. O Pedro tinha perguntado. É para escrever o nome, porque o nome do rapaz é completo, é grandão, né? Não precisa, né? E aí eu dei o exemplo, ó, faz de conta que eu estou contando uma história onde tem um cachorro e um padeiro, e você diz, ó, o cachorro e o padeiro são os personagens, não precisa dizer o nome do cachorro nem o nome do padeiro. Então aqui tá, a professora e o aluno são os personagens. Como percebemos que os balões do segundo e terceiro quadros indicam determinados personagens? Porque eles estão apontando para personagens que não estão no quadro. Não estão no quadro da tirinha. Como é que a gente sabe que não são aqueles personagens que estão aparecendo que estão falando? Porque o balãozinho tá indo pra fora do quadrinho. Está indo para o lado oposto, né? Exatamente. Porque... Porque o balão aponta para o lado oposto. É uma boa resposta. Então eu sei que não é o personagem falando, porque quando o balão aponta para o personagem que está falando, é ele que está falando. Se não aponta para ele, tem uma outra pessoa falando, né? E na tirinha aparecem dois personagens, não aparece mais. Então a gente fica vendo esse diálogo. E depois, quais são as palavras que geram essa confusão na tirinha, né? Que dão essa coisa engraçada. Prof, eu fiquei com dúvida nessa questão, eu não sabia a palavra. Tá, então, tenta me... Professor, eu sei. Diga. Seria uma palavra genérico e genética. Exatamente. Porque assim, o que ele responde? Vamos botar lá de novo. Ele responde assim: o meu pai disse que genética é aquele tipo de remédio na farmácia que não tem marca. Isso a gente chama de remédio genérico, né? Que são mais baratos, mais em conta, né? Eles têm até pode ter uma marca, mas uma marca que não é a marca oficial, o nome do remédio que primeiro foi criado. Mas a professora quer saber o que é genética, né? Que é o estudo dos cromossomas e das possibilidades de nascer loiro, moreno, negro, amarelo, verde, limão, de olhos claros ou olhos escuros, que não tem nada a ver com genérico. Então as palavras que causam essa situação engraçada e confusão são genérico e genética. Tranquilo? Como é que eu vou saber isso? Uma forma importante, vocês estão fazendo atividade online. Então se eu pergunto ali, que tipo de remédio que não tem marca? Coloca no Google, sabe? Porque a pergunta é essa, né? Quais foram as palavras que causaram confusão? Ali só aparece genética. Só que a professora, vocês têm noção do que é genética, acredito eu. E se não tem, coloca ali genética no Google. O que significa genética? Meu Deus. E o que significa remédio que não tem marca? Entende? Precisamos ter atitude. Isso é o que eu queria deixar para vocês nessa parte da aula.
Porque do contrário, a gente fica limitado ao que vê e ao que conhece. E no caso de vocês têm 10, 11 anos, o conhecimento é mais limitado. Por isso que é importante ler bastante, né? E pesquisar. Eu vou olhar ali, o rapaz, o aluno falou que é um tipo de remédio sem marca. O que é isso? Procura para eu poder chegar a uma resposta. O que é genética? Eu não tenho certeza. Procura. E aí a gente consegue chegar a essa resposta. Tá? Isso façam para qualquer atividade, tá? Atividade de ciências, atividade de história, de geografia, para tudo que vocês forem fazer que tenha a ver com texto e a nomenclatura e conceitos de palavras. Isso é muito importante, a pesquisa. Não ficar limitado só ao que está escrito. Raciocinar e tentar ver outras coisas. Um joguinho que eu acho legal, até eu vou dar uma dica para vocês, que ninguém mais joga, que é um joguinho antigo, que era da... Não estou fazendo merchandise, tá? Não é propaganda, mas era da Estrela antigamente, que era detetive, onde se brincava, assim, cada um tinha uma função dentro do jogo e tinha que descobrir as coisas através de pistas. As pessoas não brincam mais disso, Eu né? tenho esse jogo. Eu jogo esse jogo. Esse jogo é legal. Joguei esses dias, aliás. Ele faz a gente pensar, né? Então, são coisas que É bem legal. são coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa capacidade de intelectual, nossa vontade de saber mais, tá?